O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O estilo de vida, a alimentação, a rotina de atividades. Estes pontos, somados à predisposição em desenvolver alguma doença, são os fatores levados em conta quando se fala em manter uma vida saudável. Mas onde esta pessoa vive e a água que ela consome também tem muita influência em todo esse contexto. E é o que você vai ver no Em Tese, que já está no ar. A terra e a água são fontes de vida, isso é indiscutível. Mas esses locais também podem esconder químicos que trazem riscos para a nossa saúde. E estes produtos, na maioria das vezes, são colocados no meio ambiente pelo próprio ser humano. Um exemplo são os remédios que consumimos. Parte deles é expelida pelo organismo e pode parar, sabe onde? Na torneira das nossas casas. E quem conversa com a gente sobre o assunto é a pesquisadora e professora do Departamento de Farmacologia da UFPR, Helena Cristina da Silva de Assis, e o médico e diretor científico do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, Dr. Bonald Figueiredo. Olá, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Bom, professora, cientistas ao redor do mundo têm observado que números cada vez maiores de drogas, como hormônios, anti-inflamatórios, têm parado nos nossos rios e lagos. Como esses produtos vão parar? Como é que isso acontece? E, primeiramente, a gente tem a ingestão de medicamentos pela população, né? Então, a população ingerindo o medicamento, ele praticamente é eliminado pela urina. Eles podem ser eliminados de forma inalterada, né? Ou seja, o medicamento, o princípio ativo mesmo do medicamento, ou em algum metabólito. Então, às vezes, alguns medicamentos, 30% a 40%, são eliminados inalterados. E isso irá para o esgoto. Então, essa é uma fonte. A outra seria também o descarte, às vezes inapropriado, as pessoas que descartam medicamentos no vaso sanitário, que também, né, ou na pia, que também vai acabar indo para o esgoto. E também temos a parte de medicamentos veterinários, né, que são receitados para os animais, e os animais também eliminam esses medicamentos, né, e isso pode chegar também na água. Então, indo para o esgoto, tem que haver um tratamento, né, bem específico para esses medicamentos, senão ele vai estar presente nos rios. Isso que as análises químicas têm analisado essas drogas, né, nos rios. Uhum. E, doutor Bonald, o excesso de elementos químicos na natureza, seja ele na água ou no solo, pode estar relacionado a determinadas doenças? No nosso caso específico, o interesse no mapeamento do Paraná com relação à questão ambiental, ele é mais precisamente voltado para o que a população está recebendo na água, mas também o que tem no sedimento lá no fundo do rio e o que tem, por exemplo, no solo de cada região que é urbana ou rural. O resultado final desses produtos, seja da maneira como a professora explicou, seja do que vem, por exemplo, do uso na agricultura, ou do que vem de origem geológica natural, o somatório de tudo isso aí é que ele vai implicar em um certo nível de produtos que podem, no final, afetar. No nosso caso específico, nós estamos estudando o que afeta a longo prazo as doenças crônicas, especificamente o câncer. Agora, estudar o câncer somente pelo que vem de influência ambiental, fica mais difícil você fazer esse mapeamento. Nós temos no Paraná, com a ajuda, a colaboração da Mineropar, especificamente de um colaborador nosso, que é o Otávio Bonelirter, que já vem executando conosco o projeto Geomedicina. E esse projeto implica em fazer o mapeamento de elementos químicos, de produtos como agrotóxicos, pesticidas, e de poder avaliar em cada ambiente quais são as condições, por exemplo,
quais são os registros que existem para diversos tipos de patologias. Especificamente, por exemplo, com respeito à incidência, taxa de mortalidade, faixa etária, se isso acontece mais na zona rural, zona urbana, mas para saber como isso vai alterar de alguma maneira, por exemplo, o aparecimento de casos de câncer. Então, no nosso caso específico, a gente tem um mapeamento desses produtos, mas temos também um mapeamento, por exemplo, genético, do que a gente consegue detectar de mutações na população, através de um rastreamento que a gente fez de 175 mil pessoas, crianças recém-nascidos, que foram testadas pelo teste do pezinho, o exame de DNA, e a partir dali a gente identificou muitas famílias que são portadoras de uma mutação, e essa mutação ela afeta vários membros da família, e que desse conjunto total foram quase 1000 casos de pessoas que tinham casos de câncer. E aí a gente começa a fazer a associação do mapeamento que a gente tem químico com o mapeamento, por exemplo, dessas pessoas onde existem com essas alterações, para saber se, nesses casos específicos, alguma área do Paraná, ela teria maior frequência por conta da associação dos dois elementos, ou seja, o fator ambiental com o fator genético. Então, isso também não é fácil, mas o que a gente conseguiu já avançar bastante nos últimos 7 anos, que é o desenvolvimento de uma plataforma, que é o Sistema de Geomedicina, que possibilita interagir mapas e calcular em tempo real o usuário na internet, online, ele já consegue avaliar alguns índices estatísticos de correlação, de análise multivariada, simplesmente avaliando e comparando área com área. Então, por exemplo, perguntas sobre se as pessoas que têm a combinação dos dois elementos em uma área, ele vai ter mais ou menos câncer do que as pessoas que estão em outra área e só tem um dos fatores e não tem os dois juntos. Entende? Então, isso é um estudo que está sendo submetido agora nos últimos 2 meses, que ainda não foi publicado, mas mostra algumas tendências que a gente também não entendia, não imaginava que poderia ter esse tipo de interação, mas que, na verdade, é uma evidência e você tem que testar a evidência no laboratório ou em outros meios mais apropriados para poder saber se ela é verdade ou não. Uhum. Já a sua pesquisa, professora Helena, que foi capa de uma revista americana, Sim. Environmental Science and Technology, estudou o impacto nos peixes de alguns medicamentos, né? Que produtos são esses, o porquê os peixes, né? E o que vocês descobriram? Então, nessa pesquisa, na verdade, ela originou no meu pós-doutorado, né, na Universidade de Ottawa, no Canadá. Então, foi feita junto com a Universidade de Ottawa e o Instituto Ambiental do Canadá. E lá existem várias análises químicas da fluoxetina, da existência desse antidepressivo na água e também do hormônio, o etilneestradiol, que é o hormônio sintético das pílulas anticoncepcionais. Então, eles têm esses valores da água e já tinham feito pesquisas com essas substâncias. Então, o que nós fizemos foi estudar um pouquinho das misturas, porque no ambiente não tem uma substância só, né? É uma mistura de substâncias que estão na água. Então, nós fizemos a exposição dos peixes em concentrações muito baixas, né, desse hormônio, que é um hormônio feminino, mais o antidepressivo, que é bastante usado na população. E a gente trabalhou com peixes machos e nós observamos, então, um aparecimento do hormônio feminino nesses peixes. Então, com a exposição de 14 dias, praticamente, que não é uma exposição tão longa, mas esses peixes que não produzem esse hormônio, eles começaram a produzir. Então, isso já tem vários estudos desse biomarcador em peixes, né, que é realmente que é um marcador chamado de estrogenicidade, né, que seria esse aparecimento de um hormônio feminino que não seria normal nesses peixes machos. E com isso também diminuição de espermatozoide, quer dizer, vários
efeitos do comprometimento da reprodução desses animais. Bom, e aqui na UFPR, outros pesquisadores estudam os impactos na saúde da associação de várias substâncias presentes em medicamentos. Veja mais detalhes na reportagem de Vitor Parolin. Desde 2010, Isonete estuda nos peixes os efeitos do paracetamol e do diclofenaco. Esses compostos químicos estão presentes em anti-inflamatórios muito conhecidos. A pesquisa faz parte do doutorado e tem o diferencial de analisar espécies típicas da região. Nós procuramos avaliar, né, o efeito de diversos poluentes nos peixes do Brasil, porque temos pouquíssimos dados, né, dos contaminantes e o que eles causam nos nossos animais, na fisiologia dos peixes do Brasil. Então, trabalhamos com o Randiaquelen, que é conhecido como jundiá, o cará, o axanax, o lambari, e a traíra, que é o Apis malabaricus. O trabalho de Isonete é uma das várias pesquisas do Departamento de Farmacologia aqui da UFPR. No total, são 16 laboratórios que desenvolvem trabalhos em várias áreas do conhecimento. Um deles é o Laboratório de Toxicologia Reprodutiva, coordenado pelo professor Paulo. Aqui, ele conta com a participação de alunos de diversos cursos e estágios de graduação e pós. Ou seja, esse laboratório aqui, como vários laboratórios, só funcionam, né, realmente com o auxílio dos estudantes. Porque sem os estudantes, a gente não conseguiria trabalhar, publicar e levar adiante esses laboratórios. É o caso de Caroline. No doutorado, ela avalia em gestantes os perigos de 2 medicamentos usados no combate da malária, o artesunato e a mefloquina. Nós vamos infectar os animais, no caso camundongos, com plasmódio, que é o parasita que transmite a malária, e vamos tratar esses animais com esses 2 antimaláricos, o artesunato e a mefloquina. E no meu projeto a gente pretende estudar esses 2 fármacos, isoladamente e associados, no modelo de malária, né, com a patologia. Isso vai nos fornecer mais informações, porque a patologia também afeta o fígado e causa diversas modificações no animal, e isso vai nos fornecer informações acerca da toxicidade reprodutiva desses fármacos e confirmar ou não e avaliar essa possível redução de toxicidade da associação. E de que forma, professora Helena, essas pesquisas ajudam, né, na área da farmacologia? Dentro do programa de pós-graduação em farmacologia, nós temos várias áreas e uma delas é a toxicologia. Então, nessa área de toxicologia especificamente, nós temos essas 2 linhas, né, que seria a parte de toxicologia reprodutiva e da toxicologia ambiental, mais a parte aquática, que é bastante importante para conhecer realmente os efeitos, né, de alguns medicamentos, de algumas drogas nos animais. Então, isso também é alertar também a indústria farmacêutica para esse descarte, digamos, no ambiente, qual o efeito que ele pode ter no ambiente e uma preocupação, né, maior desses laboratórios. Uhum. E a gente já vai continuar essa conversa, porque agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Começamos este segundo bloco com um livro que fala sobre a vida do autor espanhol Francisco Ayala, exilado por 30 anos nas Américas. Acompanhe. O recém-lançado livro A Condição de Estrangeiro é o resultado da extensa pesquisa de doutorado da professora Isabel Jasinski. Ela estudou a influência do exílio na literatura e nos artigos de sociologia do escritor espanhol Francisco Ayala. Durante esse período do exílio, ele abandona a publicação dos artigos no campo da sociologia e se dedica cada vez mais à literatura e ao ensino da literatura espanhola, né? Ele termina no final, ou seja, no final do período do exílio, ele se aposenta como professor de literatura espanhola nas universidades norte-americanas. Em 2007, Isabel teve um privilégio, pôde entrevistar Ayala na Espanha. Ele disse que o exílio não influenciou a literatura, pois já era, na época, um escritor formado. De qualquer forma, a experiência valeu e muito para a pesquisadora. E sendo já um escritor respeitado, digamos que um dos últimos sobreviventes da sua geração, né,
viveu todo o século XX, né, acompanhou praticamente todo o século XX, e ele, assim, apesar da idade, ele revelou uma grande sagacidade ainda, né, uma mente lúcida. Ayala morreu em 2009, mas deixou um legado que pode sempre surpreender o leitor. E me encantei pelas obras, né, porque ele é um excelente narrador, ele escreve muito bem, ou seja, ele tem um tom sarcástico, assim, que de fato é contundente em relação a algumas questões relacionadas ao indivíduo, ao ser humano, a relações humanas e ao sujeito, né? Ao artista, etc. Ficou curioso? Você encontra o livro no site da editora da UFPR e nas livrarias, nos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. No Em Tese de hoje, estamos falando de produtos químicos que vão parar no solo e na água e que acabam impactando de diferentes formas o nosso organismo. E quem conversa com a gente sobre o assunto é a pesquisadora e professora do Departamento de Farmacologia aqui da Universidade Federal do Paraná, Helena Cristina da Silva de Assis, e o médico e diretor científico do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, Dr. Bonald Figueiredo. Bom, professora, os resultados da sua pesquisa, que foram, né, pesquisa que foi feita em peixes, né? Nós podemos extrapolar para o ser humano? Essa pergunta realmente é difícil, né? E que todos têm essa questão também. Que eu posso dizer é esse efeito no peixe, né? Isso que me responde as minhas pesquisas. Essa extrapolação para o homem, ela realmente é bastante difícil, porque você teria que trabalhar com os humanos, é uma contaminação geralmente crônica. Agora, alguns médicos eles estão apontando problemas, principalmente de desregulação endócrina, problemas endócrinos de reprodução em humanos. Isso pode estar relacionado com a ingestão de água, ingestão de alimentos que tem algum tipo de químico. Mas essa pesquisa em específico, né, eu só posso responder os efeitos realmente no animal. Uhum. Bom, e doutor Bonald, no primeiro bloco a gente falou da questão do mapeamento, né, feito pelo projeto de geomedicina. Quais os próximos passos desse projeto? Então, a gente fez o mapeamento químico da maior parte do território do Paraná, caracterizando principalmente os elementos químicos e outros produtos, e depois fizemos o mapeamento genético de um problema específico do Paraná, fizemos o acompanhamento de muitas famílias portadoras de alguns problemas, mas agora, a fase agora é mais de estudar essa associação em umas áreas específicas do Paraná, não mais de maneira global, mas escolhendo 3 ou 4 regionais de saúde que possam estar, assim, onde pode ter maior frequência de alguns problemas e que também elas estão também divididas entre uma zona rural e urbana. E também procurar saber a outra associação, porque existe, além dos fatores químicos, existem os fatores biológicos, o fator viral, bacteriano, que está muito comprometido com o aparecimento de câncer. Então, muitas dessas pessoas que nós estudamos, ela tem também, ao mesmo tempo, o fator químico, tem o fator biológico, viral, bacteriano e tem o fator genético. E agora a gente está nessa etapa de querer saber, identificar quais delas, nessas condições, poderiam ter maior risco de desenvolver algum tipo de câncer. Então, é um trabalho mais difícil que leva, no mínimo, mais 5 anos de acompanhamento dessas famílias que têm essas características que eu apontei aqui. Agora, a escolha do ambiente, ela também foi baseada no mapeamento inicial, e esse mapeamento inicial, quando chegar ao conhecimento, por exemplo, aberto ao público, ele poderia também ser utilizado para uma avaliação das autoridades ligadas ao ambiente ou de saúde, com relação, por exemplo,
aqueles números que existem lá para cada região, que indicam ou um uso excessivo de alguns produtos, ou uma situação que está fora do controle, por exemplo, a nível da população, e que isso talvez exigiria uma medida, uma conduta por parte de órgão público. Isso também não é fácil de ser resolvido, mas a nível de pesquisa no segundo tempo, nesse segundo bloco que nós queremos agora analisar, é mais para fazer uma análise de pontos específicos que interessam mais para a pesquisa. Então, daí você pode subdividir os determinados tipos de câncer que acontecem em adulto e saber, nesses diversos tipos, qual deles que poderiam estar, por exemplo, de maneira assim, tendo maior risco, sendo mais susceptível de desenvolver algum tipo específico de câncer. Então, os cânceres, os tipos de maneira geral, eles não são iguais com relação a desenvolver. É preciso ter um tipo específico de fator, seja químico, biológico e genético, para cada tipo de câncer. E até mesmo com relação, por exemplo, ao sexo. Então, tudo isso é uma avaliação que é feita dentro do projeto Geomedicina, que ele já está hoje com a condição de poder dar ao avaliador, ao usuário, a condição de analisar os bancos de dados de uma maneira que ele mesmo aplica os testes estatísticos que estão disponíveis para ter a sua própria impressão do que significa essas diferenças em cada região do Paraná. Mas isso foi um estudo de pesquisa até financiado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, pela UGF, e que por conta disso é também uma ferramenta e são dados obtidos dessas pesquisas que interessam também ao próprio Estado. E, professora, quando a gente fala da água, né, desses químicos presentes na água, né, seja anti-inflamatório, hormônios, né, há um nível considerado seguro para os animais ou para os seres humanos? Não, esses são chamados hoje em dia micropoluentes, então eles estão em concentrações muito baixas, né, na água, e eles ainda não entraram na legislação, né, para você realmente ter o que seria seguro, né? A gente não tem ainda esses dados. Então, a parte já de metais, que a gente também trabalha, isso já tem na legislação. Então, a gente também tem algumas pesquisas com chumbo, com cádmio. Então, geralmente, a gente pega os níveis da legislação e coloca mais algumas concentrações maiores ou menores, e a gente vê também o efeito nos animais. Mas esses medicamentos ainda não têm nenhuma concentração dita segura. Mas podem trazer riscos para a nossa saúde. O que a gente tem visto nas pesquisas, esses riscos no animal, quer dizer, realmente ele tem uma desregulação endócrina, ele muda a parte hormonal dele, né? Ele interfere na reprodução, então isso é uma coisa grave, né, no meio ambiente, porque você vai desregular o ambiente, e alguns estudos que a gente também existem sobre algumas resistências bacterianas, né, principalmente da presença de alguns antibióticos no solo, no sedimento. Tem algumas pesquisas que mostram que algumas bactérias também são mais resistentes por conta desses produtos existentes na água. Tá certo, a gente já vai continuar essa conversa, porque a gente vai fazer uma pausa para ver o que está sendo pesquisado de diferente e curioso pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. Adeptos de uma dieta vegetariana vivem, em média, 12 anos a mais, se comparados a quem come carne. A pesquisa é da Universidade Loma Linda, nos Estados Unidos. De acordo com os pesquisadores, os vegetarianos também eram mais velhos e com um nível de educação maior. Além disso, a maioria deles fazia exercícios regulares, não fumava e não bebia. Fatores que ajudam a diminuir o risco de morte. Uma pesquisa apontou que 8 das 10 estratégias mais comuns para fazer a revisão para uma prova não funcionam.
Pior ainda, em muitos casos, elas podem até prejudicar. O estudo é da Universidade Kent State, nos Estados Unidos. Para os pesquisadores, a técnica mais efetiva é distribuir o conteúdo durante vários dias antes da prova, ao invés de deixar para estudar na véspera. Bom, Dr. Bonaldi, como a gente falou do sistema que vocês usam no projeto de geomedicina, hoje ele é usado aqui no Paraná, né, para mapear o Paraná. Mas ele pode ser usado em outros estados também? Não, ele pode ser usado em qualquer lugar do planeta. Os mapas de todas as partes do mundo estão lá dentro. O sistema já está configurado para inserir qualquer região. O nosso foco no Paraná é porque nós estamos dedicando mais ao que acontece em termos de câncer no Paraná, ou em termos do que acontece em termos de elementos químicos fora do suportável para a saúde humana, e da questão biológica, que também influi bastante. Então, essa dedicação, por exemplo, sendo feita para o Brasil inteiro, ela seria o ideal. Mas como isso é sempre uma iniciativa de um grupo de pesquisa, você não vai ter em todos os estados alguém interessado especificamente nesse tipo de pesquisa. O importante é que o mapeamento ele é uma ferramenta de resposta rápida. Você tem o banco de resultados e você pergunta se o resultado A, B e C ele se relaciona ou não. Então, é apenas uma evidência inicial para você iniciar as pesquisas realmente mais específicas para provar essa questão de causa e efeito, que a gente não pode extrapolar nunca de um simples mapeamento para fazer afirmações com relação à causa de doença. Mas aí, a partir de uma iniciativa de pesquisa, você poderia dar suporte ou orientar que esse tipo de monitoramento passasse a ser feito pela iniciativa pública, entende? Então, desde que a ferramenta já existe, os recursos, como é que isso é feito, ele precisaria apenas ser realimentado periodicamente com esses dados para ver quais são as tendências do futuro. Bom, tá certo. E professora, a sua pesquisa teve alcance internacional. Como é que ela vai ajudar em outros estudos? Essa pesquisa, sabe que pesquisa, né, nunca para. A gente começa e ela vai sempre tendo, né, várias perguntas. E acho que realmente essa continuidade de a gente estudar, principalmente esses micropoluentes, né, saber realmente quais os efeitos que eles causam. E também para a gente ter, né, esse certo banco de dados assim da nossa região. Como a gente falou inicialmente, eu procuro trabalhar com peixes nativos, peixes do Brasil. Que a gente vê ainda na nossa legislação, alguns estudos são muitas coisas pegas da Europa, né, dos Estados Unidos, e então a gente tem que realmente construir dados nossos, regionais, né, mesmo do Brasil ele é tão amplo, né, a gente tem tanta diferença de norte e de sul, quer dizer, toda a temperatura, pH, isso dá uma diferença muito grande no comportamento dos químicos na água. Então, a gente precisa ter mais análises químicas da água, saber o que realmente está contido nos nossos rios, né? O que realmente está sendo captado para tratamento de água. Então, acho que essa pesquisa e talvez esse maior comprometimento também dos órgãos ambientais, do governo, né, seria o ideal para a continuidade das pesquisas e para realmente a gente ter dados, né, do Brasil. Tá certo, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço. E até uma próxima oportunidade. Tudo bem. Obrigada. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no site tv.ufpr.br. Participe, mande suas dicas e sugestões para o nosso e-mail emtese@ufpr.br. A gente se vê na semana que vem. Tchau!